presidente do Corinthians, Osmar Stabile, definiu o valor que aceita para fechar acordo pelo atacante Yuri Alberto e ainda falando sobre atacantes. Memphis e seu companheiro de ataque da seleção da Holanda chamaram a atenção da Fiel nas redes sociais e o Corinthians já sabe as datas e os horários das oitavas de final da Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Libertadores da América. Já conhecemos, já estamos sabendo as datas e os horários que o Timão vai disputar as oitavas de final da competição. O Corinthians fez uma campanha muito boa na primeira fase, a fase de grupos da Libertadores da América. 6 jogos, sendo 3 dentro da nossa casa e 3 fora de casa. Fizemos a melhor campanha do nosso grupo, o Grupo E. Corinthians que, com a melhor campanha do grupo, conseguimos o direito de decidir as oitavas de final dentro da nossa casa e agora já sabemos as datas e os horários. Lembrando que o nosso adversário nas oitavas de final será o Rosário Central da Argentina, uma equipe bastante tradicional do futebol argentino e absolutamente que a partir de agora as dificuldades da competição vão se elevar. A Conmebol definiu, como eu disse, as datas e os horários. Vamos lá. O Corinthians vai enfrentar o Rosário Central, na Argentina, no dia 13 de agosto, às 21h30, no Gigante de Arroito, que é o estádio, a casa do Rosário Central. E depois, uma semana dessa primeira partida, vamos receber o Rosário Central na Neoquímica Arena, também às 21h30, dia 20 de agosto. Então, esses serão os 2 jogos, é a definição do caminho que o Timão terá que percorrer para alcançarmos as quartas de final da competição. A minha opinião quanto a essas datas e horários definidos é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de uma competição que a partir de agora o nível de dificuldade vai aumentando cada vez mais e o Corinthians já logo de cara, já nas oitavas de final, acabamos pegando uma equipe muito complicada, uma das equipes mais tradicionais do futebol argentino. E isso é motivo de preocupação? Sinceramente, para mim, não. Eu, particularmente, ficaria preocupado se o Corinthians, de repente, pegasse uma equipe considerada com uma tradição de menor expressão. Corinthians, quando tem algo que parece ser um caminho mais tranquilo, sabemos que o Corinthians consegue dificultar as coisas. Então, enfrentando uma equipe que exige um nível de concentração maior, eu particularmente fico ainda mais confiante que o Corinthians vai conseguir ter sucesso. Então, com essas datas e horários definidos, agora o Fernando Diniz, toda a sua comissão técnica e atletas vão poder planejar exatamente toda a questão da logística, questão de treinos. No retorno, no dia 22 de julho, teremos alguns compromissos ainda pelo Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz já vai poder começar a pensar já logo de cara no que ele vai fazer na programação, jogadores que vai utilizar. Então, tudo já definido, a partir de agora é só montar o planejamento da melhor forma possível para que o Corinthians consiga alcançar as quartas de final e, claro, ir avançando na competição. E agora vamos falar sobre o atacante holandês Memphis, que junto com seu companheiro de ataque da seleção da Holanda, eles acabaram chamando a atenção de nós, torcedores do Corinthians, nas redes sociais. O Memphis voltou a agitar a Fiel nas redes sociais. Memphis que algumas semanas atrás foi motivo de Trend Topics no ex, antigo Twitter, da campanha Renova com Memphis, que ficou quase 16 horas no Trend Topics da plataforma.
Memphis, que havia fechado a sua rede social após ter colocado alguns enigmas por lá, que acabaram se tornando motivos de polêmicas, recentemente ele voltou com suas redes sociais e chamou atenção através de um vídeo que acabou criando várias interpretações. O vídeo dele na Neoquímica Arena, a música com letras que indicava que ele tentou alguma coisa assim. Muitos achavam que ele estava se despedindo e muitos, na verdade, estavam interpretando que ele estava avisando que iria voltar. Então, o Memphis tem futuro indefinido dentro do Corinthians. O contrato dele vence no dia 31 de julho. Enquanto o tempo vai passando e o contrato dele ainda não é renovado, o Memphis está já com a delegação da seleção da Holanda para a disputa da Copa do Mundo. E o Memphis chamou a atenção porque ele publicou essa imagem aqui do atacante Noah Lang, seu companheiro de ataque da seleção da Holanda, com o uniforme completo de treino do Corinthians, uniforme completo de treino da temporada retrasada. O Memphis tirou a foto do Noah Lang com o uniforme de treino completo e fez questão de publicar nas suas redes sociais e absolutamente que acabou chamando muito a atenção de nós torcedores, com alguns até já tendo de repente esperanças de que o Memphis pode estar convencendo o atacante, seu companheiro de ataque na seleção da Holanda, de repente em se transferir para o nosso timão. Absolutamente que isso é algo muito distante de se pensar, mas o Memphis fez questão de publicar nas redes sociais, inclusive marcando o nosso timão. A minha opinião quanto a essa imagem que o Memphis fez questão de publicar nas redes sociais do Noah Lang, vestido com o uniforme completo de treino do Corinthians, é a seguinte. Primeiramente, pensar em algo relacionado a reforço, sinceramente, é algo muito difícil de se pensar. O Noah Lang, ele tem contrato com o Galatasaray até o final de junho. Vai ficar livre do mercado? Não, na verdade ele está emprestado pelo Napoli, clube italiano, que ele tem contrato até 2030. Então, absolutamente que não se pode imaginar nada relacionado à contratação, mas claro, se de repente o Napoli for emprestá-lo, quem sabe aí de repente o Memphis não pode tentar fazer uma ponte no futebol. Tudo é possível. Na verdade, para mim, o que acaba chamando ainda mais a atenção não é o fato do Noah Lang ter aparecido com o uniforme de treino do Corinthians. Eu sempre falo para vocês que o Corinthians não precisa que ninguém, por exemplo, o divulgue. O Corinthians é conhecido no mundo inteiro, somos bicampeões mundiais. Para mim, o que chama a atenção, na verdade, é a atitude do Memphis, porque mesmo lá, com a seleção da Holanda, já focado na disputa da Copa do Mundo, ele poderia ter tirado essa foto e guardado para ele mesmo, mas o que ele fez? Ele fez questão de publicar e marcar o nosso timão, ou seja, ele está lá com a sua seleção da Holanda, mas absolutamente que está pensando no nosso Corinthians. Então, para mim, foi mais a questão da atitude do Memphis mesmo, em demonstrar a admiração, o carinho e o respeito que ele tem pelo nosso timão e, claro, por nós, torcedores do Corinthians, do que, de repente, propriamente o atleta, como eu disse, com a camisa do nosso timão. Então, é algo relacionado a reforço? Tem contrato de empréstimo. De repente, se o Napoli decidir emprestar de novo, por que não tentar alguma coisa? Mas absolutamente que eu, particularmente, não vou falar que isso é um sinal que, de repente, o jogador possa vir, mas absolutamente que eu não vou cravar nada, nem que sim, nem que não. Mas é isso que eu falei para vocês. É mais a questão mesmo da atitude do que propriamente o Noah Lang ter aparecido com a camisa do timão. Falando do atleta rapidamente, é um jogador que tem muita velocidade, excelente no drible, aquele atacante que atua pelo lado esquerdo do campo, levando sempre, cortando para dentro, indo na diagonal, finalização. Então, absolutamente que seria algo muito interessante, mas por enquanto, sinceramente, para mim é muito cedo para se pensar nisso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre definição de valor. Pelo menos o presidente Osmar Stabile garantiu que já tem o valor que ele vai aceitar fechar um acordo pela venda do atacante Yuri Alberto. Nas últimas semanas, o assunto saída, venda do Yuri Alberto absolutamente tem tomado conta dos noticiários. Absolutamente depois
do Yuri Alberto ter dito que tem o desejo de deixar o Corinthians, que o ciclo acabou. Claro que a possibilidade de saída do jogador acabou aumentando e muito. O Yuri, que depois até tentou voltar atrás da sua declaração, mas sabemos que existe sim a possibilidade do jogador sair do Corinthians. Uma das principais dúvidas é a questão dos valores. Quanto que o Corinthians aceita para poder liberar um dos principais nomes do atual elenco, destacando que o Corinthians tem agora o que era 50%, hoje fala-se que caiu para 45% dos direitos do jogador, então é preciso estabelecer um valor da porcentagem que o Corinthians tem. Os outros 5% devem pertencer ao agente do Yuri Alberto ou representantes, e os outros 50% pertencem à equipe do Zenit do futebol russo. O Stable deu uma entrevista à rádio TMC e definiu que para vender o Yuri Alberto, ele não vai aceitar valores menores do que 20 milhões de euros, algo na casa de 120 milhões de reais, pela porcentagem que o Corinthians tem. Claro que aí teria que também o Zenit definir o valor que vai pedir pelos 50% que eles têm do jogador, mas na parte do Corinthians o presidente definiu que por menos de 120 milhões de reais o jogador não sai. E claro que sempre ficam aquelas questões. Corinthians na extrema necessidade de vender, se chegar alguma proposta com valores que forem pouco menores que isso daí, eu sinceramente acredito que o Corinthians vende. A minha opinião, quanto a essa definição de valor que o presidente Osmar Stabile já está com a intenção de vender o Yuri, é a seguinte. Então que 120 milhões o Corinthians fecha acordo pelo atacante. Será que se chegar uma proposta de 100, de 90, o Corinthians não fecha? Eu vou ser sincero com vocês. Cada vez que se fala em valor, o Yuri Alberto se desvaloriza ainda mais. Ele é desvalorizado, na verdade, não ele se desvalorizando. Na verdade, o Yuri se desvalorizou naquela declaração no mês de abril, quando ele disse que o ciclo acabou, que ele deseja sair do Corinthians. Naquele momento, ele fez o valor dele de mercado despencar. Por quê? Porque com a total intenção do atleta de sair e não precisar, por exemplo, convencer o jogador, claro que até uma proposta salarial para ele acaba diminuindo. Porque o clube europeu, ele sabe que ele não vai precisar fazer um atrativo de convencimento para o atleta ir. O jogador já quer. Na parte do Corinthians, o que o Corinthians tem para receber do Yuri, para mim também, sinceramente, se desvalorizou. 120 milhões, se o Zenit, que tem 50% dos direitos do Yuri, decidir também ir nesse caminho, estamos falando de um Yuri que terá que ser vendido por um total de 250 milhões para satisfazer todo mundo. Hoje, o Yuri, hoje vale isso? Sinceramente, não. Então, absolutamente, que são valores muito difíceis de se vender. Sinceramente, para mim, a diretoria que nós temos hoje e na necessidade financeira, se chegar uma proposta ali de 80, 90 milhões, hoje, sinceramente, eu não duvido de venderem. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!